Fala galera, hoje a gente vai conferir se realmente o Poco X7 Pro, o celular mais recente da Xiaomi, realmente é um bom celular para rodar jogos pesados, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Será que realmente ele aguenta tudo no máximo em questão de jogos mais recentes e tudo mais, sem travar nada? E será que ele esquenta muito? Realmente é um celular muito bom para jogos e evoluiu em comparação ao Poco X6 Pro? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, simbora! Galera, seguinte, a gente tem alguns vídeos de gameplay do Poco X7 Pro em alguns jogos e a configuração do celular ficou exatamente assim. Pra quem não sabe, ele tem um processador Dimensity 8400 Ultra e os jogos testados nesses vídeos foram Solo Leveling Arise, Ultra Ring Raves, Genshin Impact, Diablo Immortal, PUBG Mobile, Warzone Mobile e entre outros. E dá pra gente ver tanto o FPS do jogo quanto a temperatura do celular, que é o mais importante nesse vídeo. E primeiramente nós vamos começar com Solo Leveling Arise. Os gráficos estavam no alto e o jogo estava configurado para poder rodar 60 FPS. O FPS médio do jogo ficou entre 58 FPS a 60 FPS. Ficou basicamente no limite ali, bem estável. E a temperatura dele, depois de 30 minutos, alcançou 37 a 38 graus. E se a gente analisar um pouquinho o Solo Leveling Arise, que é um jogo mais recente, mais moderno, que é um jogo mais pesado também por conta dos seus gráficos, que são muito bonitos, no geral ele rodou super liso e sem travamentos. O segundo da lista é o Ultra Ring Raves. Ele estava configurado no gráfico no alto para poder rodar em 60 FPS. O FPS médio do jogo ficou entre 45 FPS a 50 FPS e ele foi caindo ali depois de 20 minutos. A temperatura média dele depois de 30 minutos foi de 35 a 36 graus. Em comparação com o Solo Leveling Arise, que rodou super liso e sem problemas, o jogo aqui também rodou bem, mas em momentos de ação muito intenso o FPS caiu um pouco. E o terceiro da lista temos aqui o famoso Genshin Impact. O gráfico do Genshin Impact estava no máximo e a gente colocou para poder rodar em 60 FPS. E o FPS médio do jogo do Genshin ficou entre 55 a 60 quadros. Ele também teve algumas quedas para 45 FPS enquanto carregava os mapas. E a temperatura depois de 30 minutos ficou ali em média 38 graus e 39 graus. E no geral o Genshin Impact rodou perfeitamente bem com os gráficos no máximo, mas ele não manteve os 60 quadros o tempo todo 100%. E ainda assim foi o jogo que mais esquentou aqui dessa lista. E agora o próximo temos o Diablo Immortal. O gráfico estava em alta resolução para poder rodar também em 60 quadros. O FPS médio dele ficou 60 quadros e ficou literalmente estável sem alterar. E a temperatura dele ficou fixa ali 33 graus. E o desempenho dele foi incrível, se mantendo ali a 60 quadros sem nenhuma queda no FPS e também com a temperatura muito boa. O próximo da lista é o PUBG Mobile. A gente colocou o gráfico suave com taxa de quadros ultra extrema. O FPS do PUBG ficou ali entre 60 quadros estáveis e a temperatura dele ficou ali em 34 graus. E ele também conseguiu rodar perfeitamente bem sem nenhum tipo de problema. E agora temos o famoso Warzone Mobile. Seus gráficos estavam alta resolução com gráficos altos. O seu FPS médio começou ali em 60 quadros, mas caiu para 30 a 40 quadros depois de um tempo de jogo. E a temperatura dele ficou ali em 36 graus. O Warzone Mobile ainda não é um jogo muito otimizado, então teve sim quedas de FPS, foi o que mais caiu aqui dessa lista. E para finalizar temos o Call of Duty Mobile. Seus gráficos estavam no médio e a taxa de quadros no ultra. E seu FPS médio foi de 120 FPS. No modo multiplayer e no Battle Royale ficou em 90 quadros. E a sua temperatura média ficou entre 35 graus a 36 graus. E no geral o Call of Duty Mobile rodou super bem sem nenhum engasgo. E no geral o Call of Duty Mobile rodou muito bem sem nenhum travamento. E agora vamos para a nossa conclusão do Poco X7 Pro. Será que realmente ele vale a pena para jogos? O Poco X7 Pro no geral se saiu muito bem na maioria aqui desses jogos. Ele rodou tudo no liso, com gráficos no alto, no máximo, e também poucos travamentos. Mas em jogos muito pesados como Warzone Mobile e também Genshin Impact teve algumas quedas de FPS, principalmente quando o jogo exigia mais do seu processador, mas com certeza você diminuir um pouquinho os gráficos vai rodar muito bem. Os pontos positivos aqui do Poco X7 Pro é que ele tem um bom desempenho na maioria dos jogos, ele não esquenta tanto também, vocês podem ver aqui nessa lista que ele não esquentou tanto, e ele mantém um FPS estável na maioria dos jogos bem otimizados. Os pontos negativos dele que a gente pode ver que teve algumas quedas de FPS em jogos muito exigentes e muito pesados, e com certeza o Warzone Mobile ainda precisa de melhorias para poder otimizar esse jogo. Mas e aí rapaziada, o Poco X7 Pro é um celular gamer de verdade? Comenta aqui nesse vídeo, comenta o que você achou desse comparativo em vários jogos com o Poco X7 Pro. Realmente compensa ou será que compensa o Poco X6 ainda? E claro, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. E lembrando que o link do
do Poco X7 Pro, caso você queira adquirir ele, vai estar aqui na descrição desse vídeo com o melhor preço do mercado para poder você adquirir por um link seguro e confiável. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixe o likezão para fortalecer e até a próxima.